A Bela Adormecida, Irmãos Grimm. Há muito tempo viviam um rei e uma rainha, que todos os dias diziam: "Ah, se nós tivéssemos uma criança", e nunca conseguiram uma. Aí aconteceu que uma vez em que a rainha estava se banhando, um sapo rastejou para fora da água e lhe disse: "Seu desejo será realizado. Antes que se passe um ano, você dará à luz a uma menina." Aquilo que o sapo dissera aconteceu, e a rainha teve uma menina que era tão formosa que o rei mal se continha de felicidade e preparou uma grande festa. Ele não apenas convidou seus parentes, amigos e conhecidos, como também as fadas, a fim de obter boas graças para a criança. Havia 13 delas em seu reino, mas como ele só possuía 12 pratos de ouro, nos quais elas poderiam comer, uma delas teria de ficar em casa. A festa foi celebrada com toda a pompa. Quando chegou ao fim, as fadas presentearam a criança com dotes mágicos. Uma com virtude, outra com formosura, a terceira com riqueza, e assim com tudo o que há de desejável no mundo. Quando 11 tinham falado, entrou, de repente, a 13ª. Ela queria se vingar por não ter sido convidada e, sem cumprimentar ou mesmo olhar para quem quer que seja, exclamou aos brandos: "A princesa deverá espetar-se em um fuso quando tiver 15 anos e cair morta." E sem dizer mais nada, virou as costas e deixou o salão. Todos estavam assustados, e então adiantou-se a 12ª, que ainda não tinha feito seu desejo. E como não podia anular a maldição, mas apenas abrandá-la, ela disse: "A princesa não morrerá, apenas cairá em um sono profundo que durará 100 anos." O rei, que queria salvar sua querida criança do infortúnio, ordenou que todos os fusos do reino inteiro fossem queimados. Na menina, entretanto, realizaram-se plenamente todos os dons das fadas, pois ela era tão bela, educada, gentil e sensata que todos que a viam não podiam deixar de gostar dela. Sucedeu que, justamente no dia em que ela completava 15 anos, o rei e a rainha não estavam em casa, e a menina estava sozinha no castelo. Ela andou, então, por todos os cantos, examinou à vontade aposentos e câmaras, e finalmente chegou até uma velha torre. Subiu a estreita escada em espiral e deparou-se com uma pequena porta. Na fechadura havia uma chave enferrujada e, quando ela a girou, a porta se abriu de um só golpe. E lá, em um quartinho, estava sentada uma velha com um fuso, fiando diligentemente seu linho. "Bom dia, velha mãezinha", disse a princesa. "O que você está fazendo aí?" "Eu estou fiando", disse a velha e balançou a cabeça. "O que é isso que pula tão alegremente?" perguntou a menina e pegou o fuso, querendo também fiar. Mal ela tinha tocado o fuso, a maldição se realizou e ela espetou-se no dedo. Mas, no mesmo instante em que foi picada, ela caiu na cama que ali estava e foi tomada de um profundo sono. E este sono estendeu-se por todo o castelo. O rei e a rainha, que tinham acabado de chegar, e entrando no salão, começaram a dormir, e com eles toda a corte. Dormiram então também os cavalos no estábulo, os cachorros no pátio, as pombas no telhado, as moscas na parede e até o fogo que chamejava no fogão ficou imóvel e adormeceu. E o assado
parou de crepitar, e o cozinheiro, que queria puxar seu ajudante pelos cabelos, porque ele havia feito uma coisa errada, soltou o menino e dormiu. E o vento assentou-se nas árvores defronte ao castelo. Nenhuma folhinha se movia. Ao redor do castelo, tudo começou a crescer. Uma cerca de espinhos que a cada ano ficava mais alta e que, por fim, estendeu-se em volta de todo o castelo e cobriu-o de tal forma que nada mais se podia ver nele, nem mesmo a bandeira sobre o telhado. Começou então a correr no país a lenda da Bela Adormecida, pois assim era chamada a princesa, de modo que de tempos em tempos chegavam príncipes que tentavam penetrar no castelo através da cerca viva, mas nenhum deles conseguiu, pois os espinhos estavam tão entrelaçados como se tivessem mãos, e os jovens ficavam presos neles, e não conseguiam se soltar, sofrendo uma morte lastimável. Depois de muitos anos, chegou mais uma vez um príncipe ao reino, e ouviu quando um velho contava da cerca de espinhos, e que havia um castelo atrás dela, no qual uma linda princesa chamada Bela Adormecida já dormia há 100 anos, e com ela dormiam o rei e a rainha e toda a corte. Ele também sabia pelo seu avô que muitos príncipes já haviam vindo e tentado penetrar pela cerca viva de espinhos, mas haviam ficado presos nela e morrido tristemente. O jovem então disse: "Eu não tenho medo de morrer. Eu quero ir lá e ver a Bela Adormecida." O bom velho tentou dissuadi-lo de todos os modos, mas ele não deu ouvidos às suas palavras. Mas agora os 100 anos tinham justamente acabado de transcorrer e havia chegado o dia em que a Bela Adormecida deveria acordar. Quando o príncipe se aproximou da cerca de espinhos, estes não eram agora mais do que flores grandes e bonitas, que por si sós se abriam e o deixavam passar ileso, e se fecharam atrás dele, formando novamente uma cerca. No pátio do castelo, ele viu os cavalos e os cães de caça malhados, deitados e dormindo. No telhado estavam pousadas as pombas e tinham cabecinha metida debaixo da asa. Quando ele entrou na casa, as moscas dormiam na parede. O cozinheiro na cozinha ainda levantava a mão como se quisesse agarrar o menino, e a criada estava sentada diante da galinha, que deveria ser depenada. Ele então continuou andando e avistou do salão toda a corte deitada e dormindo. E lá em cima, perto do trono, estavam deitados o rei e a rainha. Aí ele continuou andando ainda mais, e tudo estava tão quieto que se podia ouvir sua respiração. E chegou finalmente à torre e abriu a porta do quartinho, no qual a Bela Adormecida dormia. Lá estava ela deitada, e era tão bela que ele não conseguia desviar os olhos. Ele se inclinou e beijou-a. Quando ele a tinha tocado com os lábios, Bela Adormecida abriu os olhos, acordou e olhou para ele amavelmente. Então os dois desceram e o rei acordou, e a rainha e toda a corte, e se olharam espantados, e os cavalos no pátio se levantaram e se sacudiram, os cães de caça pularam e abanaram suas caudas. As pombas no telhado tiraram a cabecinha de sob as asas, olharam ao redor e voaram para o campo. As moscas nas paredes recomeçaram a rastejar. O fogo na cozinha levantou-se, chamejou e cozinhou a comida. O assado voltou a crepitar,
E o cozinheiro deu um tamanho tabefe no menino que este gritou, e a criada terminou de depenar a galinha. E aí foram festejadas com todas as pompas as bodas do príncipe com a bela adormecida, e eles viveram felizes até o fim.